Paz e bem, povo de Deus, estamos começando mais o nosso programa, O Povo de Deus. E como de costume, vamos ter agora o Santo do Dia, depois o Evangelho do Dia, vamos ter as notícias da CNBB e hoje uma entrevista toda especial. Passo o link desse programa para todo mundo. Hoje vai falar para nós, quem vai ser entrevistado vai ser o bispo da Diocese de Caxias, Dom Sebastião. Ele que também coordena uma das comissões mais importantes da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tudo isso nesse programa de hoje, o programa O Povo de Deus. Comece logo a passar o link para todo mundo, para os amigos distantes, dizendo que hoje o Bispo de Caxias vai estar em nosso programa. Acompanhemos agora o Santo do Dia. Hoje, dia 8 de janeiro, dia de São Severino. São Severino é considerado o apóstolo da Áustria e das regiões banhadas pelo rio Danúbio, onde sua memória vive até hoje. Eugipo, discípulo e admirador, escreveu sua biografia, que nos fornece preciosas notícias sobre a vida e atividade do santo. Contudo, nem mesmo Eugipo soube precisar o lugar de seu nascimento. Pela língua e cultura, Severino devia ser de origem latina. Provavelmente terá nascido numa das numerosas colônias romanas do norte da África. Durante a juventude, ele sentiu forte inclinação para a vida monástica. Por isso, foi para o Egito e a Síria, a fim de se iniciar na difícil ascese dos monges. Por volta de 440, sentiu-se impelido por Deus para as regiões do Danúbio, hoje Iugoslávia e Áustria, onde as colônias romanas, muitas delas já cristãs, estavam ameaçadas de destruição devido às frequentes passagens dos hunos. Neste contexto social agitado e aterrorizado pelas devastações, o monge Severino dedicou-se à pregação da penitência e da conversão, procurando pacificar os bárbaros ameaçadores. Era seu intento salvar o que ainda sobrevivera do cristianismo naquelas regiões. Fixou residência perto de Viena, numa pobre choupana que dividia com outro eremita. Como João Batista, levava uma vida de austeridade e de oração e tornou-se pregador de penitência e conversão para os cristãos e pagãos. Sua fama de santidade fez com que todos, inclusive os príncipes bárbaros, o respeitassem e o considerassem homem de Deus. Além do apostolado da pregação, Severino praticou grande caridade para com os pobres, os doentes e os prisioneiros, conseguindo libertar muitos escravos das mãos dos bárbaros. Certa vez, os habitantes de Viena mandaram embaixadores a Severino, suplicando-lhe que os livrasse da fome que dizimava a população. O santo monge atendeu-os, recomendando-lhes a penitência e a prática da caridade para que Deus tivesse piedade do povo. Repreendeu publicamente a uma viúva nobre e rica que, se aproveitando da necessidade do povo, estocava grandes quantidades de alimentos para depois vendê-los a preços exorbitantes. Ela se arrependeu de seu pecado e distribuiu os mantimentos aos pobres. Por insistência do povo, como também dos chefes da cidade, Severino mudou-se para Viena, onde fundou um mosteiro que se tornou um modelo para muitos outros fundados pelo próprio santo. Seus discípulos foram seus melhores colaboradores na evangelização e nas obras assistenciais. Narra Eugipo que Odoacro, rei dos Érulos, visitou a São Severino em seu mosteiro. Esse bárbaro pretendia invadir e depredar a Itália. Severino, porém, falando-lhe com firmeza e doçura, exortou-o a respeitar a civilização romana e cristã, de modo que ele acabou desistindo do intento. Prevendo a própria morte, reuniu seus discípulos ao redor de si, exortou-os a piedade e penitência,
e recebidos os santos sacramentos, faleceu em Viena no dia 8 de janeiro de 482. O lugar de seu primeiro túmulo, em Viena, é o mais antigo santuário da capital austríaca. Alguns anos após sua morte, o rei Odoacro, temendo que novos invasores profanassem suas relíquias, mandou transferi-las para a Itália, onde foram conservadas no mosteiro beneditino em Nápoles. Ó Deus nosso Pai, nós te pedimos que, mediante teu Espírito Santo, nos concedais o dom do discernimento para percebermos os sinais de teu amor e de tua ação na história humana, e que, a exemplo de São Severino, sejamos capazes de exercer a solidariedade para com todos os homens, sem levar em consideração raça, cultura ou religião. Amém. São Severino, rogai por nós. Agora é o momento do Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 5, versículos de 12 ao 16. Lucas, capítulo 5, versículos de 12 ao 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e replicou-lhe: Senhor, se queres, pode purificar-me. Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não o contasse a ninguém, dizendo-lhe: Vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Cada vez mais sua fama se espalhava, e as multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Palavra da salvação. Querido povo de Deus, este evangelho de hoje nos ajuda a pensar, agir, a rezar, a confiar, a se entregar nas mãos de Jesus. Mas vamos entender um pouco aquela época. Depois a gente traz para o Evangelho na vida da gente, no nosso contexto de hoje, no nosso coração. A situação dos leprosos naquela época. Eles tinham que andar com um chocalho na perna ou no braço para fazer barulho, para que as pessoas pudessem correr. Era o distanciamento. Era o distanciamento. O distanciamento exigido nesse tempo de hoje, que se pede uma certa distância, máscara, essas coisas. Mas, naquela época se pedia isso. Ou então, se ele não tinha um chocalho para amarrar na perna ou levar na mão, ele tinha que sair gritando: leproso, leproso, leproso. É uma forma de proteger também os outros, proteger a sociedade. Mas, queridos irmãos, o Evangelho de hoje também nos aponta coisas tão belas. O conhecimento de Jesus. Aquele leproso, não foi perguntar mais se Jesus era poderoso, se ele podia fazer. Ele foi logo dizendo assim, em outras palavras: eu já te conheço, já sei a tua fama de poderoso, de que o que quiseres acontece, o que tu quiseres. Por isso, foi dizendo: Senhor,
Eu sei que se tu quiseres, eu posso ficar curado. Eu sei disso. Que confiança. Que muita confiança. Isso é muito bom. E Jesus vai dizendo, rapaz, claro que eu quero. Um com fome de cura e outro com fome de misericórdia, de amor. E aí o milagre acontece. A lepra, se é cuidada, né? Pode ser chamada também de hanseníase. Tem esse nome em virtude do médico, do cientista que descobriu a doença, assim pegou também o seu nome, Dr. Hansen. E hoje é chamado também de hanseníase. E tem cura se é feito, o tratamento também não passa mais para ninguém, pode abraçar, beijar, se está fazendo o tratamento. E fica sem ser transmissível, né? Depois do tratamento, eu mesmo enquanto está fazendo o tratamento. Queridos irmãos, o que poderíamos trazer hoje para a nossa vida a partir deste Evangelho? Primeiro, conheça o poder de Jesus. Tenha coragem de dizer para Jesus. Aí pode fazer, talvez, dizer para ele as outras lepras da vida. Defeito, aquele problemazinho que você nunca conseguiu superar. Às vezes a pessoa não conseguiu dar passo, não teve forças, ou não teve determinação para alguns problemas. E todo mundo diz, a família diz, todo mundo diz, paz, não é bom, deixe, e a pessoa continua. Diga para Jesus, Senhor, aí você pega aquela frase deste leproso aqui do Evangelho, de Lucas, capítulo 5, versículo de 12 ao 16, e fala como ele falou. Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me curar. E Jesus vai dizer, queres, rapaz? Claro que eu quero. Fica curado. Deixe tocar por Jesus. Mas padre, como é que tu vê Jesus por aí, como é que eu vou ser tocado por Jesus? Você toca em Jesus quando você toca na oração, quando você reza. Você toca seus pés, seu joelho do céu, quando o seu joelho toca no chão. Você fala com Deus quando você mesmo, pensando que está sozinho, você diz para Deus, as tuas orações, tais tuas orações, sejam aquelas decoradas de quase 2000 anos, como o credo, o símbolo dos apóstolos, ou como outro credo niceno-constantinopolitano, ou como aquela oração que começou por Deus, feito pela boca do anjo, né? Dito pela boca do anjo, depois completado com Isabel e a sabedoria da igreja, a oração da Ave Maria. Outras orações aprendidas ao longo da história. Comece criando um clima orante. Depois abra o seu coração, sua mente e fale como dois amigos que têm a liberdade de estar dentro do outro conversando. Fale com Deus. E como Deus gosta de acolher os seus filhos, nem que seja para você pedir. Como Jesus gosta de acolher os seus filhos, seus irmãozinhos queridos, mesmo que seja para pedir. Padre, eu não sou digno desses milagres, Jesus. Não importa para Jesus, não importa para Jesus, o que importa é a tua dor, é o teu sofrimento, é o teu clamor, é a tua prece, é a tua fé. É isso para Jesus que importa. Queridos irmãos, queridas irmãs, se a gente confiasse mais em Jesus, se entregasse mais, muitos mais milagres aconteceriam. Mais milagres aconteceriam. Por isso, vamos recordar outras passagens da vida de Jesus. Ele dizia, quem bate a porta, ela se abrirá. Quem pede, recebe.
Quem busca, encontra. Jesus tantas vezes ensinou, nos incentivou para pedir a Deus. A gente peça a Deus o que quiser. Mas hoje, a gente pede até um emprego, que é bom, todo mundo deve estar empregado. Ou pede a cura de uma doença, claro, todo mundo deve estar curado, são. Mas peça também para as virtudes morais, virtudes sociais, virtudes humanas e espirituais. Como é bom ter estas virtudes, como é bom. Por isso, tenha confiança. Tenha confiança. Peça, fale com ele. Não sei porquê, me veio agora na cabeça um refrão de uma música, e você do lado de lá me perdoa, tá certo? Que diz assim: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Veja que a canção não está perdida. Tenta outra vez. Peça, insista, persiste, não desista. Quem já se viu um Deus tão próximo, tão bom, feito tantos milagres ao longo da história e deixou registrado? Peçam, e o milagre acontece. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, tenha confiança. Não se sinta só, mas acredite, acredite. Quero ainda contar uma historinha para você confiar, para você acreditar. Acompanhe a história. 2 homens subiu uma grande montanha e aquele lugar ficou como um lugar de peregrinação. Pois é, ficou como um lugar de peregrinação. E aí, o que é que acontece? Com o tempo, colocaram as escadas para chegar lá no topo daquela montanha. E assim, foram 2 amigos caminhando. Um tinha fé, o outro não tinha fé. Iam caminhando. E ao longo do caminho, diziam: pai, Deus é ilusão. Deus é ilusão. Outro rapaz diz isso. Foi Deus que fez o mundo, foi Deus que nos criou. Então, um dizia negativo, outro dizia positivo. E aquele que não acreditava em Deus estava mais ao lado do abismo. E um dos tijolos colocado lá tinha arrancado, estava só posto. Quando ele pisou, o tijolo virou e ele desceu de a montanha abaixo. Mas tinha nascido uma árvore ao lado daquela montanha e cresceu com galhos, tudo, mesmo ao lado da montanha. E ele se segurou naquela árvore e disse assim: rapaz, me socorre, me socorre. Ele disse: mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho como descer aí. Eu faria tudo para te salvar, tirar daí, não deixar tu cair. Mas eu não tenho como descer. Se eu for buscar uma corda na cidade, quando eu chegar você tem caído. Eu não sei o que fazer. E ele disse: rapaz, faz alguma coisa. Fala com Deus. Ele disse: rapaz, mas você não tem nem fé, mas eu vou pedir. Eu vou pedir a Deus. E rapaz, pois pede. Porque se eu pedir, ele não vai nem me escutar. Mas tu pode pedir, vai pedindo aí a Deus. Ele disse: rapaz, a única coisa que pode te salvar agora é Deus. E assim, o seu amigo que tinha fé começou a pedir a Deus. Imediatamente Deus aparece caminhando ao lado daquela árvore ali onde ele estava pendurado. Ele disse, olhou para os pés de Deus, Deus não estava pisando em nada. E Deus caminhando. Você está caminhando, então você é Deus? Eu sou Deus. Sim. Me chamaram, estou aqui. Ou pois, se o Senhor é Deus, me agarre e me tire logo aqui. Ele disse, rapaz, você não tem fé em mim, passou a vida inteira dizendo que eu não existo. Dizendo que eu não existo. E aí,
o que é que acontece? Para me lhe tirar daí, mesmo tendo Deus, precisa que você tenha fé. Ele disse, ó, eu sou o homem que mais tem fé no mundo, eu já estou com fé aqui. Mas me tire, me salve. Ele disse, pois tá bem, tu acreditas, acredita. Deus disse, pois eu vou acreditar na tua palavra. Tu te soltas e eu te agarro. Pois é. Tu te soltas e eu te agarro. Veja só. Ele disse, não, o senhor me agarra. Depois o senhor me agarrar, eu me solto. Não. Já demonstrei que eu sou Deus. Estou caminhando aqui sem pisar em nada. Mas tu te soltas e eu te agarro depois que tu te soltares. Queridos irmãos, queridas irmãs, a moral da história é esta. Precisamos nos soltar na mão de Deus, as mãos de Deus, ter confiança, ter esperança, acreditar. O Evangelho hoje proclamado, de Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao 16, para isso somos logo dizendo, Senhor, eu sei que se tu quiseres, eu tenho o poder de, melhor, eu ficarei curado, tu tens o poder de me curar. Queridos irmãos, queridas irmãs, às vezes, ou sempre podemos dizer assim, é necessário a gente se soltar de nossas seguranças frágeis. Hoje pode até funcionar, amanhã não, elas não são eternas. Eterno é somente Deus. Eterno é somente Deus. Nele você pode acreditar, nele você pode confiar. Acredite, se solte nas mãos de Deus, Ele vai te agarrar, Ele vai te segurar, Ele vai te conduzir. Queridos irmãos, queridas irmãs, como Deus gosta de nos servir. A gente que deveria estar a serviço de Deus. É por isso que às vezes os salmos dizem assim, os salmistas, como que abismado e chegaram até a escrever, Senhor, quem é o homem para que tu te ocupes dele tanto assim? Para que tu te preocupes com ele? Para que tu o sirva tanto? Senhor, quem é o homem? Pois é, porque somos nós que devemos estar a serviço dele. Somos nós que devemos estar a serviço dele. Mas parece que é o contrário. Deus hoje te acordou de mansinho, te deu mais uma vez as energias do dia, o vigor do dia. Tantas coisas que Deus lhe deu hoje. Já fez bater teu coração, né? Já está fazendo você ter mobilidade, tanta coisa. Ele não para de amar. Ele não para de fazer o bem por nós. E parece que Ele é que está a serviço da gente. Viva também a serviço de Deus. Eu costumo dizer, mesmo Deus sendo Deus, tem uma coisa que Ele não consegue. Esse padre dizer isso na televisão, que Deus não consegue. Tem uma coisa que Deus não consegue. Você deve estar pensando que é mesmo que Deus não consegue. Vou dizer para você agora. Deus não consegue ser só amado. Se amamos a Deus, desculpa a expressão, uma grama, Ele nos amará com uma tonelada de amor. É assim que Deus faz por nós. Ele, que é apaixonadão pelos seus filhos, antes que merecêssemos qualquer coisa, Ele já nos deu o dom da vida. O dom da vida, o dom de tudo bem. Pois é assim que é Deus. Nos ama sem igual. Deus
tem por nós um carinho todo especial. Nos ama tanto que até deu seu Filho Jesus para sofrer por nós. Descer do céu, diminuir, ser igual ao homem, menos no pecado, só para nos libertar, só para nos enriquecer da sua graça. É assim que é Deus. Por isso, acredite, confie, se solte nas mãos de Deus. E muitas coisas podem acontecer. O milagre do amor, o milagre da saúde, o milagre das virtudes humanas e espirituais, o milagre da justiça social, e tantas coisas boas que poderíamos falar e passar dias falando de todo bem e toda graça que Deus faz em nós e por nós. Confie. Agora não peça, mais uma vez lembrando, não peça só coisas. Tem muita gente pedindo só coisas a Deus. Seja mais nobre, tenha o coração mais nobre e peça virtudes, os dons do Espírito Santo, todo bem e toda graça. Estamos no programa O Povo de Deus e é uma alegria estar com vocês. Como é bom a gente andar por aí e ouvir, Padre, a gente acompanha o programa. Naquele momento, nossa família está com o Senhor, acompanhando na TV Guanaré esse programa O Povo de Deus. Pois é, quero dizer que também é uma alegria nossa, da Pastoral da Comunicação. E vamos agora às notícias da CNBB e Vatican News. Acompanhe. Olá! Começa agora a edição especial do Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. A CNBB, neste novo ano que se inicia, vai continuar trabalhando na implantação das atuais diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023. A proposta para este ano é acelerar o processo de animação bíblica da vida e da pastoral e manter o mote do cuidado como perspectiva pastoral. Num contexto em que a pandemia inviabilizou reuniões, encontros e a própria Assembleia Geral da CNBB, novas possibilidades surgiram. O mundo virtual se tornou o ambiente e a ferramenta que ainda vai ser muito explorada neste ano. Essas são as afirmações de uma entrevista que o portal da CNBB fez com o bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado. Na entrevista, Dom Joel lembra que desde o início de 2020, a CNBB tem procurado auxiliar na implantação das comunidades eclesiais missionárias a partir dos pilares das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que são os caminhos para a implantação e a sustentação delas na vida pastoral. Dom Joel destaca ainda que ao longo de 2021 a meta é acelerar um processo que já vem caminhando há alguns anos e preparar o terreno para que o processo continue, pois a relação da vida e da pastoral com a palavra de Deus não é uma questão de momento, mas o dia a dia de toda a pessoa de fé. A íntegra da entrevista você confere no cnbb.org.br. A CNBB e a Caritas Brasileira reforçam o pedido de apoio à campanha SOS Moçambique Cabo Delgado Quer Paz. A articulação em todo o país tem o objetivo de sensibilizar a sociedade brasileira, especialmente a comunidade cristã, a se engajar nesta campanha. Todo o valor arrecadado vai ser enviado à província de Cabo Delgado para ajudar milhares de famílias que fugiram das aldeias onde viviam em busca de abrigo, comida e paz e que estão sendo assistidas pela Caritas Diocesana de Pemba. Há 3 anos,
a província de Cabo Delgado, em Moçambique, na África, vem sofrendo com a guerra na região. Cerca de 500 mil pessoas já se deslocaram das aldeias e a estimativa é que esses ataques violentos e os deslocamentos em situações precárias vitimizaram cerca de 2.000 pessoas que morreram com a guerra em Cabo Delgado. Essa campanha, o SOS Moçambique Cabo Delgado Quer Paz, é uma ação da Igreja no Brasil e integra o movimento da Ação Solidária Emergencial É Tempo de Cuidar, promovida pela CNBB e pela Caritas Brasileira. As doações podem ser depositadas diretamente nas contas bancárias geridas pela Caritas Brasileira. Os detalhes você encontra no nosso portal. Brasília vai contar ainda este ano com um novo espaço destinado a acolher temporariamente migrantes e refugiados venezuelanos interiorizados de Roraima para o Distrito Federal. Esse centro de acolhida vai funcionar em um imóvel cedido pela CNBB e vai ser gerenciado conjuntamente com o Instituto Migrações e Direitos Humanos, o IMDH, sediado em Brasília, que serve e esse espaço vai servir como uma residência temporária. A iniciativa faz parte do projeto Acolhidos por meio do trabalho, implementado pela Avise Brasil e pelo IMDH, com o financiamento do Departamento de População, Refugiados e Migrações do Governo dos Estados Unidos. Elaborado para fortalecer as ações da Operação Acolhida, a Força-Tarefa Humanitária, liderada pelo governo federal, esse projeto conta também com o apoio institucional da Casa Civil da Presidência da República, da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, e de entidades da sociedade civil que atuam diretamente na temática do refúgio e da migração. Em um ano, o projeto já realizou a interiorização de 275 venezuelanos de Roraima para outros estados como Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal, sendo que 152 deles foram contratados para o mercado formal e outros 123 são integrantes familiares. Confira também no portal da CNBB, 5 novos números da série Teologia da PUC-Rio foram lançadas em evento online. Portal da CNBB traz especial sobre a Fratelli Tutti, a carta encíclica do Papa Francisco sobre a fraternidade e a amizade social. Em 2020, a CNBB mobilizou fiéis em corrente de oração do Terço da Esperança e da Solidariedade. O boletim Igreja no Brasil fica por aqui. E a gente deseja que 2021 seja um ano de muita esperança e cuidado e que as vacinas estejam logo disponíveis para todos nós. Até a próxima! Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos.
noi siamo venuti per chiedervi l'offerta delle vostre lacrime, cioè delle vostre sofferenze. Vi hanno detto che oggi in tutto il mondo, in tutte le chiese, si prega per la pace? Sì. Pregherete anche voi? Mi farete voi questo regalo? Posso essere sicuro che penserò giustamente quando dirò: i bambini del bambino Gesù offrono le loro pene, le loro sofferenze per la pace, e poi offrono anche le loro preghiere. E perciò, figlioli miei, voi mi fate un grande regalo se voi mi promettete che offrirete le vostre sofferenze e le vostre preghiere per la pace nel mondo, per tanti bambini che soffrono più e quanto voi, e poi per tutti questi uomini scatenati gli uni contro gli altri perché divengano invece fratelli, divengano buoni, e cioè perché siano davvero condotti alla pace del Signore. Estamos no nosso programa, O Povo de Deus. E hoje com uma visita aqui toda especial. O nosso bispo da Diocese de Caxias, que vai falar para o seu povo hoje aqui no nosso programa, O Povo de Deus. Seja bem-vindo, Dom Sebastião. Que alegria tê-lo aqui. Dom Sebastião, você sabia que as suas vindas nesse programa tem assim, feito um bem pastoral muito grande, porque aquela temática do batismo em tempo de pandemia, a gente tem repassado para os pais e padrinhos, não recebe o certificado, mas assiste o programa e a gente rebatiza, porque evitando esse tempo de pandemia, a gente está se encontrando. E foi uma bênção, viu? E seja bem-vindo. Mas, Dom Sebastião, eu tenho aqui assim, algumas perguntas. O seu povo, alguns já sabem, outros não. O senhor, a CNBB, tem uma das comissões, talvez uma das mais complicadas, mais importantes a nível de Brasil. Queria que o senhor falasse dessa comissão que o senhor está à frente e como tem conduzido nesse período de pandemia, em período que teve queimadas, em período que os indígenas tiveram sufocados também. Qual a comissão e se a comissão conseguiu trabalhar nesse tempo difícil? Então, boa tarde a todos que estão à escuta e estão vendo também, né, acompanhando essa programação da Guanaré, esse espaço da Igreja Católica, e que é assumido, e muito bem assumido, né, pela equipe PASCOM e particularmente pelo Padre Ribamar. Então, boa tarde também ao senhor, boa tarde a toda a paróquia de São Benedito, toda a cidade de Caxias e também os arredores, que acompanha a programação da Guanaré e a programação particular da igreja. Neste tempo de pandemia, a gente teve que se reinventar, né? Todo mundo teve que encontrar uma forma, né, de se reinventar para não ficar parado, né? Estagnado diante daquilo que acontecia. Mesmo que a gente teve que ficar um pouco mais recolhido, né? A diocese, como nós sabemos, todo mundo sabe, nós ficamos 157 dias com as nossas igrejas fechadas, inclusive aqui a igreja de São Benedito, as igrejas de Caxias, as igrejas
em toda a nossa diocese, né? Então a gente teve que se reinventar, né? E usa muito as redes sociais, né? Então esse foi o caminho que também a comissão especial para a ecologia integral e mineração, essa é a comissão que a gente preside na CNBB, e graças a Deus que nós não estamos só, nós somos 6 bispos, é uma das grandes comissões da CNBB, equiparada em número de bispos até com a comissão sócio-transformadora, que é presidida pelo Dom Valdeci, aqui nosso, né, aqui do Maranhão, da diocese de Brejo. Então nós somos 6 bispos, e esses bispos estão espalhados pelo Brasil. Estou aqui no Nordeste, temos um bispo de Marabá e outro bispo um pouco mais dentro mesmo da Amazônia, o Dom Edson Damião, de São Gabriel da Cachoeira. Temos um bispo de Bagé, lá do Rio Grande do Sul, e temos também o Dom André, que já é agora bispo emérito, está com pouco tempo, que virou bispo emérito, de Rui Barbosa, na Bahia, e o Dom Vicente, que talvez seja o mais conhecido, é secretário da comissão e é o bispo auxiliar de Belo Horizonte, e está dentro do território da sua que ele toma conta dentro da Arquidiocese de Belo Horizonte, a cidade de Brumadinho. Então, daí, tudo aquilo que aconteceu ali, que ainda acontece, e que a comissão também tem contribuído, tem ajudado para que a gente possa estar atento àquilo que está acontecendo ali, para que Brumadinho não seja uma Mariana, né, onde as coisas ainda hoje também não se resolveram. Então, nesse ano, por incrível que pareça, no ano de 2020, foi o ano que mais a gente se reuniu, de forma online, é claro, nós, os 6 bispos, com os assessores. Nós temos 5 assessores, assessores de primeira linha. Entre esses assessores, nós temos uma assessora, temos um padre também, que é assessor, o padre Dário, as pessoas conhecem o padre Dário, trabalhou aqui em Açailândia e é também um provincial dos combonianos. Então, a gente reuniu várias vezes ao longo do ano de 2020, nesse período da pandemia, e tomamos algumas decisões, publicamos algumas notas, algumas mensagens, e contribuímos também com a CNBB, com essa preocupação no período das queimadas, e também no período, ou nesse tempo, em que seja o governo federal que queria passar a boiada, né, e algumas coisas estão conseguindo, e também no Congresso, onde são definidas algumas leis também, e particularmente a questão da mineração em terra indígena e a questão dos garimpos também em terra indígena. Então, questões assim que, de fato, envolvem muito a nossa comissão, e aí a gente se reúne, a gente se deixa também assessorar por outras pessoas que têm um mapeamento geral desta realidade no Brasil, particularmente a questão ecológica e a questão da mineração. Tivemos também uma presença do nosso secretário, do Dom Vicente, e de um dos nossos assessores, que é um frei, um franciscano, que rodaram também, que estiveram na Europa, levando a questão do meio ambiente, a questão da mineração e particularmente a questão de Brumadinho, né? Então tiveram em alguns países na Europa, incluindo a presença deles lá no Dicastério para o Desenvolvimento Integral do Vaticano. E a gente teve então essa alegria de poder acompanhar esses nossos irmãos nessas suas andanças, e aqui também as várias reuniões que a gente conseguiu realizar, e a publicação de várias notas, e até mesmo a publicação de uma carta solicitando ao Poder Judiciário de Minas Gerais que pudesse considerar os atingidos pela questão lá de Brumadinho, escutá-los e não só levar em conta o que a Vale, a mineradora, estava dizendo. E, Dom Sebastião, vamos trocar de microfone, obrigado.
interessante estar o Brasil como nós temos hoje e à frente de uma comissão dessa, mas também com grande número de bispos voltados para essa realidade, toda essa assessoria, mas é necessário. Ribeirinhos, indígenas, comunidades afrodescendentes, que são as mais atingidas, não podem ficar abandonadas assim. Parabéns à CNBB, ao senhor, com toda essa equipe, por ter também essa coragem de enfrentar esses problemas e levar à justiça, iluminar algumas questões importantes. Mas, Dom Sebastião, e na diocese, nesse período de pandemia, como foi a coordenação da diocese? Uma diocese muito grande, assim, uma das maiores do Maranhão. Como foi esse período assim? Então, a Diocese de Caxias, como também as outras dioceses do Maranhão ou do Brasil, mas eu acho que é um pensamento comum também de todos nós, que achávamos que a pandemia aconteceria ali em 2, 3 meses e alguma coisa um pouquinho mais, mas que não fosse tão longa como a gente viveu, né? Desde março que a gente... Eu lembro, me parece que o nosso decreto é do dia 25 de março, né, o dia da Anunciação de Nossa Senhora, né? E nós reabrimos no dia 16 de agosto, que era o dia da Assunção de Nossa Senhora. Então, Maria esteve aí no começo, quando nós fechamos as nossas igrejas, e também quando nós abrimos na festa da Assunção de Nossa Senhora. Nesse tempo, eu acho que vocês lembram que nós, não podendo celebrar missa com participação do povo, a gente começou a celebrar as missas, começando por algumas paróquias, né? Eu acho que as primeiras paróquias acho que foram dos vigários, né? Dos vigários episcopais. Depois nós passamos para a coordenação dizonal e depois, eu sei que todas as paróquias da Diocese de Caxias, as 29 paróquias, tiveram ocasião de celebrar a Eucaristia oficialmente transmitida para toda a Diocese de Caxias. E depois também algumas paróquias não conseguiram também, não tendo como celebrar a Eucaristia, fazer a celebração da palavra, particularmente as paróquias onde as irmãs administram. A paróquia que está lá é Governador Luiz Rocha e a paróquia que está em Jatobá. Nós tivemos também a celebração da palavra, onde os nossos diáconos tiveram ocasião de presidir. São os diáconos que administram paróquia, como a paróquia que está lá em São João do Soter, a paróquia em Sucupira do Riachão e a paróquia que está lá no município de Graçaranha. Então, toda a Diocese de Caxias teve a ocasião, inclusive a Catedral, de presidir uma missa oficial em nome da Diocese, em que todas as paróquias da Diocese estavam convidadas a acompanhar. Depois você lembra que nós tivemos também algumas reuniões, alguns encontros, algumas temáticas foram desenvolvidas também. Tudo online, né? Tudo online, tudo online. Eu acho que a última coisa, assim, nesse nível que nós tivemos, foi a missa presidida pelos bispos do Maranhão, né? Todas as 12 dioceses, os bispos presidiram a missa para todo o estado do Maranhão. E todas as dioceses e paróquias certamente devem ter acompanhado essas celebrações, né? Então, a nível de diocese, mas também a nível de Maranhão. E esse a nível de Maranhão foi a partir da experiência nossa aqui de Caxias, né? A gente então insistiu e os bispos acataram. E aí, cada bispo celebrou na sua diocese, na sua catedral, e nós podemos acompanhar, né? Então, a gente se esforçou. Dom Sebastião, viu que a igreja sobre se reinventar nesse período, e tiveram coisas bonitas, e talvez atingimos também um grande número de pessoas.
né? Não é que ficou sem nada, mas tiveram muitas coisas bonitas. Então, Sebastião, nós temos agora 6 minutos e ainda tem aqui 2 perguntinhas que talvez é muito importante para a gente saber. Eu lembro que o nosso bispo pegou Covid, né? Ficamos, meu Deus, será que nosso bispo vai agora para o céu? Meu Deus do céu. Mas graças a Deus que rezamos muito e o milagre aconteceu. Queria que o senhor falasse sobre como foi essa questão, como superou, e também as lições que teve nesse tempo, que são social, eclesial, político, né? Digo político no sentido de toda uma organização da vida, do mundo, da cidade, do país, né? Temos mais 5 minutinhos que a gente conclui, e quando eu fizer o sinal, o senhor termina com a bênção final, tá certo? E obrigado. Tá bom. Obrigado e que Deus lhe conserve sem Covid, né? Sem Covid-19, né? Na nossa diocese foram poucos os padres, né? Não foram tantos os padres que foram acometidos pela Covid, né? Diáconos também e religiosas, né? Foram poucas as religiosas que foram menos ainda, né? Acometidas pela Covid. Eu, sinceramente, me precavi o quanto pude. Eu nem sei onde foi que eu peguei. Eu sei onde foi o descuido que eu terminei pegando o coronavírus, né? Que depois criou essa doença, Covid. E a gente terminou sendo solidário também com todos os brasileiros e aqueles que estão presentes no mundo inteiro que viveram essa experiência, né? Graças a Deus, não considero um privilégio, eu não considero um privilégio, eu não posso dizer, eu fui preservado, Deus me preservou, porque senão a gente pode olhar para Deus como é que ele preservou esse bispo e 200 mil pessoas morreram, né? Mas a gente tem que agradecer a Deus em todas as circunstâncias e com todos os momentos que a gente vive. Então, e eu aprendi isso de casa também, né? A minha mãe, sempre que ainda hoje também, às vezes eu digo assim, então, tu vem para cá para a festa de São Sebastião este ano? Vou. Aí ela diz pelo menos se Deus quiser. É mesmo, mãe. Então, se Deus quiser, eu vou estar aí. Eu vou estar aí. Então, de fato, é assim, né? Então, eu agradeço a Deus, né, o fato de ter superado, né, a Covid, mas viver essa solidariedade, de fato, na prática, com os nossos irmãos e irmãs, foi uma experiência também positiva. Então eu digo graças a Deus que eu não tive problemas grandes, né? Problema de respiração, falta de respiração, tendo que usar oxigênio. Quase na frente do quarto onde eu estava internado, tinha uma pessoa que estava o tempo todo com oxigênio, né? Então eu não precisei. A minha questão maior foi a pressão, né? Antes de eu ser internado, naqueles primeiros 6 dias ali, 6, 7 dias, a minha pressão oscilava muito. Eu sou hipertenso, tomo 3 remédios diariamente, mas os remédios que eu tomava não estavam surtindo efeito. Teve até algumas noites que eu tomei e repeti os remédios à noite. Os 3 remédios à noite, aí amanheci, de olho arregalado, e a pressão lá em cima, 18/12, né? Aí quando me sugeriram para que eu fosse para o centro médico, aí a doutora Socorro disse assim, olha, o senhor é hipertenso, o senhor vá, não seja teimoso, o senhor vá e o senhor vai ficar internado, a gente vai cuidar do senhor, não se preocupe não. Aí eu lembrei dessa questão da pressão, que de fato eu não estava conseguindo, até mastigava alho para ver se ela baixava e não conseguia, né? Então certamente já era a Covid ali, né? Atrapalhando esse negócio, né? Mas então aí eu fui para o centro médico e lá todos os cuidados, né? Que não eram cuidados só do bispo, né? Claro, a gente percebia que isso é geral, né? Um atendimento humanizado, padre, um atendimento humanizado, os remédios nunca faltaram, alimentação também, os médicos se revezando, tinha normalmente 2 médicos que ficavam ali
durante as 24 horas, enfermeiros, técnicos, também psicólogos, fisioterapeutas. Então tem uma equipe muito boa e graças a Deus nós éramos 11 e pouco a pouco as pessoas foram saindo ali daquela situação, né? Então a gente pede ao Senhor que continue olhando para nós, alimentando em nós a fé, a esperança e a caridade e fazendo também com que a gente possa se precaver. Se precaver ao máximo, usar uma máscara não é coisa do outro mundo, higienizar as mãos, usar um álcool gel, cuidar de si e é também cuidar do outro, né? Então que a gente continue. A pandemia não passou, e a gente percebe que está cada vez mais aumentando e no Brasil nós já chegamos a mais de 200 mil pessoas que faleceram. Inclusive a esposa de um dos nossos assessores, o Gogó, que esteve aqui em Caxias na época do seminário da Romaria da Terra e das Águas, veio a falecer nesses dias. E tantas pessoas que por complicações da Covid também vieram a falecer. Então que Deus continue abençoando, livrando-nos de todos os males e perigos e que o governo federal, possa fazer tudo para que chegue a vacina e que seja, como diz o Papa Francisco, para todos, não só para alguns. E, Dom Sebastião, nós vamos agora receber a bênção final e depois, você que está na mensagem para Padre Ilmar, nós vamos continuar com o nosso bispo. Vamos receber agora a bênção final, mas vamos continuar juntos. Então, o senhor pode dar a bênção final e a gente continua aqui mensagem de fé. Ok, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus venha e permaneça sobre você, sobre sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dom Sebastião, esse